Eu quero falar hoje sobre o corpo de Cristo. Exato, o corpo de Cristo. Mas eu quero falar do corpo de Cristo que você pode comer. Como assim? O corpo de Cristo que eu posso comer? Exato. Eu quero falar hoje do corpo de Cristo que ele pediu para você comer. Jesus pediu para você comer a carne dele. Jesus pediu para você comer o corpo dele. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Veja, Paulo agora vai falar de algo que ele recebeu de Jesus. E que agora então ele vai fazer uma transmissão para nós, ele vai transmitir isso. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o e disse. Jesus então ele está relembrando a última ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Mas é interessante, ele está com um pão na mão dele. Então com um pão na mão Jesus fala, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice. E beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, meu amado irmão e minha amada irmã, que palavra tão linda de Jesus para nós. Paulo apóstolo relembra que ele recebeu este ensinamento de Jesus e ele está transmitindo. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo de 51. João 6, 51 a 58. João 6, 51 a 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer, veja, comer. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne. Para não ficar naquela de que, não, é um pão espiritual. Não, é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, gente, é tão carne, preste atenção, é tão carne que Jesus está falando. Jesus não está falando no sentido espiritual, não. Jesus está falando no sentido literal. Você tem que entender que às vezes a Bíblia ela só pode ser lida no sentido espiritual. Quando Jesus diz assim, se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Você só pode ler isso no sentido literal. Jesus não quer que você arranque teu olho e jogue ele fora. Ou melhor, você só pode ler isso no sentido espiritual. Jesus não quer que literalmente você pegue seu olho e jogue fora. Agora, aqui não é espiritual, é literal. É tão literal que o pessoal se escandaliza. Olha aqui, a essas palavras os judeus começaram a discutir dizendo, como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se fosse um sentido espiritual, Jesus teria explicado melhor, porque aqui ele está afirmando mais ainda. Ele está dizendo, não, e se você não comer, você não vai ter a vida eterna. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Gente do céu, isso é Eucaristia. Para você que é católico, você sabe muito bem do que eu estou falando, isso é Eucaristia. Para você que não é católico, deixa esse texto tocar teu coração, compreenda o que está escrito aqui. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Está aqui. Para terminar, Mateus 26, 26 a 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. É. Não significa. Não simboliza, é. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. É o corpo de Deus. O corpo de Cristo, que Ele nos deu para que a gente pudesse comer. Escreve aqui nos comentários: obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o seu próprio corpo para a gente comer. Isto é lindo. Isso é uma entrega total. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E viva o corpo de Cristo. E viva o corpo de Deus. Mande esse vídeo para mais alguém.